Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Thalita Fenato e hoje eu vou fazer uma live sobre as mentiras que você usa para não criar. Essa live, ela faz parte de uma série que é Construindo uma Vida Criativa, que eu tenho feito toda terça nesse horário das 10h10, para poder compartilhar com vocês uma vida criativa, técnicas, ferramentas, crenças que nós precisamos desenvolver, uma mentalidade que nós precisamos desenvolver para ter uma vida criativa. O que é uma vida criativa? É aquela que eu consigo realizar o que é importante para mim. É aquela vida que eu me reconheço, que eu coloco nessa vida a minha essência, a minha alma. Então, uma vida criativa é aquela que eu gero valor para mim, para as pessoas, para Deus, com os recursos que Deus me deu. E eu sempre falo que nessa vida criativa nós não estamos sozinhas, nós estamos com Deus. Porque nós podemos realizar, se preparar, mas tem algumas coisas que Deus só alcança. E a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, quando nós acreditamos nisso, faz toda a diferença e torna o processo criativo mais leve, mais gostoso. Então sejam bem-vindas, é um prazer estar aqui com vocês. Façam perguntas, tá? Façam os comentários, anotem também o que fizer sentido para vocês, porque o intuito mesmo é compartilhar essa experiência. O tema de hoje são as mentiras que você usa para não ter uma vida criativa, para não criar, para não colocar o seu sonho no mundo, os seus projetos no mundo, para não construir relacionamentos de harmonia, relacionamentos afetivos, para você não realizar os sonhos, as coisas que você já imaginou acontecer, mas acabou abrindo mão, para você não colocar o propósito de Deus no mundo. Você tem contado mentira e o mundo também tem contado mentiras para você não desenvolver essa vida criativa. É sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Então, essas mentiras, elas são ou dos outros ou de você. Você com você mesmo conta mentiras para não colocar a sua vida criativa em movimento. E aí, por que é importante falar sobre isso? Toda vez que você acredita em uma mentira, para você não gerar valor, não construir a vida que você sonha, que é importante para você, você está abrindo mão da criatividade, que é um dom de Deus. Isso vai te afastando e a sua vida pode acabar sendo sem sentido, sendo assim, passo de você não percebe, você entra num fluxo. Então, por isso que é importante falar sobre essas mentiras que te contaram e que você mesma conta para não gerar valor, para não ter uma vida importante e criativa, tá? A criatividade é a capacidade que nós temos de criar, de gerar, de colocar algo novo no mundo, de colocar algo diferente no mundo. E nós, mulheres, nós temos essa capacidade de gestar vidas e também projetos, sonhos, de construir relacionamentos, de construir experiências, de construir negócios. Tudo isso é uma capacidade que nós herdamos de Deus. Todo ser humano já nasceu com essa capacidade criativa. Mas o que acontece? Durante a vida, nós nos afastamos dessa capacidade criativa. Nós escutamos mentiras e deixamos de acreditar nessa nossa capacidade de gerar valor, de colocar os nossos sonhos em movimento, de transformar os nossos sonhos em projetos e realizar esses projetos. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A primeira mentira que o mundo te contou, que as pessoas te contaram, é assim: por que ter uma vida criativa? Quantas vezes, às vezes a criança está lá sonhando, mãe, eu quero ser cantora, quero ser jogador de futebol. Daí os pais falam, filho, você tem que
trabalhar para ganhar dinheiro, isso é só um sonho, você não vai viver de sonho. E começam a podar essa criatividade, essa espontaneidade da criança. Quantas vezes você já pensou? Poderia ter um relacionamento melhor, mais amoroso. Eu poderia fazer uma viagem, eu poderia escrever um livro, eu poderia abrir um negócio, mas você não realizou. Porque aquilo que nós fazemos hoje é consequência de tudo que nós ouvimos, vimos e sentimos na nossa história de vida. E principalmente ali até os 12 anos é o período que se forma a nossa matriz de crenças. Então, muitas coisas são inconscientes, nós nem lembramos, mas nós podemos ter ouvido o que os nossos pais falavam, o que os professores falavam, e isso veio moldando quem nós somos hoje, aquilo que nós acreditamos hoje. Então, se alguém já falou para você por que ter uma vida criativa, por que criar, começa num lugar que já existe, faz uma coisa que todo mundo está fazendo e dá certo, não precisa fazer algo diferente. E aí você acreditou nisso que te falaram, nisso que você presenciou. Às vezes não é algo que falaram, mas quando uma criança ela presencia, o pai, por exemplo, abre um negócio e perde algo nesse negócio, a criança de presenciar, ela vai entender que então ela não pode se arriscar a ter aquele negócio, tá? Então por que ter uma vida criativa? Continua fazendo a mesma coisa. É normal, por exemplo, aqui ter um relacionamento harmonioso, é normal um casal se tratar assim, com brigas. Então te contaram mentiras que é melhor você viver no mais do mesmo do que ter uma vida que você vai fazer o que é importante, que você vai colocar seus sonhos, seus projetos em movimento e vai realizar. E isso é uma grande mentira, porque, gente, quando nosso cérebro ele foi feito para criar, a nossa mente ela não foi feita para repetir padrões. Nós fomos construídas, né? Deus deixou esse dom de nós fazermos diferente. Então toda vez que algo te coloca junto de um rebanho para você reproduzir, para você copiar, você está negando a sua humanidade, a sua capacidade de fazer diferente, pensar diferente, criar coisas novas. Então, quando eu sou igual aos outros, quando, por exemplo, eu quero me vestir de um jeito diferente, aí minha mãe fala assim, não, você tem que vestir de tal jeito. Ela tá me colocando num fluxo automático, num piloto automático. Eu quero... por exemplo, me posicionar de uma forma que ninguém fez antes. E aí alguém me reprime. Por quê? Continua, vai junto com os outros. Mas é aquilo que as mães falam, né? Você não é todo mundo. Você não pode fazer tudo que os outros fazem. Porque você é única, você é singular. A sua história, os seus dons, os recursos que Deus te deu, eles são específicos e eles são únicos. E quando você abre mão dos seus dons, dos seus recursos, do seu jeito de ser, do seu jeito de falar, do seu ritmo próprio, você está deixando de ser criativa, você está deixando de colocar os seus dons a serviço das outras pessoas e está tentando ser uma cópia daquilo que o mundo espera de você. Tá? Então, toda vez que eu reprimo a minha criatividade, eu estou reprimindo os dons que Deus me deu e eu estou deixando de atender as pessoas naquela necessidade. Porque se eu tenho aquele dom, é para eu usar, para eu granjear, multiplicar esse dom para as outras pessoas. Todos os dons que Deus nos deu, eles são recursos para Deus operar aqui na Terra. Então nós temos que usar eles. E é exatamente o jeito que você é. Não é diferente, não é igual aos outros. Você foi feita com características, sua história de vida, as pessoas que passaram pela sua vida, os seus desafios, o seu sofrimento, a sua dor, tudo isso tem acontecido para você cultivar esses dons e multiplicar com as pessoas. E a vida criativa é aquela vida em que eu olho para mim
eu reconheço que Deus me colocou e eu vou realizar aquele propósito que Deus me deu, eu vou usar os dons que Deus me deu a serviço do próximo, de Deus, e realizar também aquilo que me dá prazer, que é significativo para mim, tá? Então, gente, toda vez que eu sou igual aos outros, eu diminuo a minha criatividade, eu entro em um estado que a gente chama de piloto automático, que é um estado na consciência que eu não estou presente. Então, por exemplo, quando eu abro mão de me posicionar e aceito um relacionamento de migalhas, não sou bem cuidada, não sou bem atendida num relacionamento, eu entro num piloto automático, porque se eu viver sentindo, eu vou me sentindo todos os dias humilhada, desprezada, e para eu não sentir, para eu não lidar com essa dor, eu crio uma máscara, o meu ego, ele cria uma máscara, escondendo, fingindo que tá tudo bem, mas é só uma aparência, porque por dentro eu não estou bem nesse relacionamento. Ou então, se eu estou num trabalho que não é significativo para mim, mas eu fico lá por causa do dinheiro, do sustento material, eu só vou conseguir ficar nesse trabalho me anestesiando. Então aí eu tô lá, mas eu não tô sentindo nada, só que eu fico ali, é como se eu fosse um rebanho, uma máquina, um robô. E esse mecanismo, esse padrão é o piloto automático que a gente chama, é quando eu não estou presente, e se eu não estou presente, quem está? E se eu não estou presente, se eu estou nesse piloto automático, quem está dirigindo a minha vida? Então é muito importante para a gente ser criativa, retomar esse domínio sobre a nossa vida, lembrar quem nós somos e começar a colocar em prática esse exercício daquilo que é importante para mim, daquilo que Deus me deu, eu saber, eu sentir aquilo que Deus me deu e trazer para o mundo, tá? Nós ouvimos muitas mentiras sobre nós não podermos criar. Isso não tá legal, isso não tá bom. Às vezes você fez alguma coisa, se apresentou, se expôs, principalmente quando era criança, e não teve ninguém para reconhecer, para te validar, para te dar amor, ou até te criticaram. Às vezes os seus pais, seus avós, as pessoas que cuidaram de você, não souberam validar a beleza sua, aquilo que você fez com amor, né? O seu jeito de ser, que é único. E aí, por causa dessa falta de reconhecimento, de validação, essa falta de amor, talvez você tenha reprimido e você começou a contar mentira para você mesmo. Você começou a pensar assim: quem sou eu para criar alguma coisa? É melhor eu ficar na minha zona de conforto. É melhor eu ficar calada. Quem sou eu para fazer algo diferente, se aquilo que as outras pessoas já falam, já fazem, é tão importante? Quem sou eu para ser uma líder? Quem sou eu para ser uma mãe amorosa, uma esposa amorosa, uma mulher sábia? Quem sou eu para ser uma profissional excelente, um profissional de referência? E porque você está acreditando nas mentiras que te contaram, você esqueceu que você tem a capacidade de criar, de ter uma vida criativa, uma vida com sentido, uma vida plena, não sozinha, mas com Deus também, tá? Outra mentira, gente. Então, todos nós temos o dom de criar, porque a criatividade ela vem de Deus. Toda vez que eu imagino, eu estou criando na minha mente. E tudo aquilo que a minha mente consegue imaginar é possível ser realizado, é possível colocar no mundo. Outra mentira é assim: eu não sei criar, eu não tenho o dom da criatividade. A criatividade, ela é um dom, sim, mas todos nós temos. Ela é a capacidade de inventar, de pensar em novas soluções, de trazer coisas novas que às vezes ninguém falou, ninguém pensou, ninguém fez, mas você tem essa capacidade de pensar diferente, de agir diferente, de colocar no mundo projetos, relacionamentos, pessoas únicas. E aí, quanto mais
você usa essa capacidade de criar, você vai aumentar o impacto na vida das pessoas, porque ninguém aguenta mais repetição, ninguém aguenta mais cópia. Aquilo que já existe no mundo já foi colocado. Nós precisamos de coisas novas. Nós estamos agora na lua nova, nós precisamos de experiências novas, da sua história. E às vezes você contando a sua história, que é única, que é singular, você vai impactar muitas pessoas. Ou então olha para a sua história, porque nela existe momentos de dor, existem momentos de prazer, existem momentos significativos, existem momentos de conexão com Deus, e traga dessa história um sentido e comece a contar essa história para as pessoas, porque a sua experiência é única. E muitas vezes a única coisa que nós precisamos é ouvir uma história de alguém, é ouvir uma palavra, que daí às vezes você pensa assim, o que eu tenho para fazer de diferente no mundo? Quem sou eu para falar alguma coisa, para criar algum projeto? Quem sou eu? Você se subestima, você cai assim numa tentação que você não é importante, sendo que cada vida é importante. Eu tenho certeza que existe muito valor, muita importância dentro de você, só que você tem acreditado mais no que o crítico fala, no que o enganador, no que o inimigo fala, nos pensamentos ruins que você tem, do que no seu lado sábio, na sua porção espiritual, na sua conexão com Deus. Então começa a ouvir mais o seu lado sábio e começa a colocar no mundo a sua criatividade. Isso que você faz diferente, essa experiência única, às vezes é óbvia para você, mas para os outros não. Então, por exemplo, quando eu conto sobre como eu cuido dos meus filhos e do meu relacionamento para alguém, às vezes para mim é óbvio, mas para outra pessoa não é. E aí ela começa, nossa, é mesmo, eu vou tentar fazer diferente. Isso que você contou, eu estou percebendo diferente agora o meu relacionamento. Então são coisas simples que para você já é óbvio, mas para os outros não. Então coloca no mundo, às vezes assim, a forma como você trabalha, como você se relaciona, o jeito que você se organiza. É muito importante isso ser compartilhado, tá? Outra mentira que te contam, ou que você conta, para não ter uma vida criativa, é que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer. Eu sonho com isso, eu sonho, por exemplo, com uma viagem, mas eu não tenho tempo, ou eu não tenho dinheiro para isso. Então, isso sobre o tempo, nós vamos falar sobre o tempo e depois sobre o dinheiro. O tempo, eu trouxe um gráfico para vocês para colocar sobre essa questão do tempo. Então aqui, nesse gráfico, embaixo é tudo aquilo que é urgente, e aqui, esse lado aqui para cima é o que é importante. Quando alguma coisa é importante, urgente, eu faço. Por exemplo, lá, hoje tem que levar as crianças na escola, começou a aula, né, da Débora, o do Felipe começou ontem, então isso é urgente, é importante, eu vou ter que fazer, não tenho como não fazer, eles dependem de mim. Então tudo aquilo que é muito urgente, que tem um prazo para te lembrar. Por exemplo, eu tenho que entregar um relatório, eu tenho que, no final do mês, chegar numa meta no meu trabalho, existe alguém para te cobrar, existe um prazo no relógio, isso vai ser urgente e também importante, você não tem como passar para outra pessoa, só você que pode fazer. Agora aqui, o que não é importante, não é urgente, que está aqui no gráfico, por exemplo, será que é importante, urgente, eu assistir um seriado? Não é importante, assim, minha vida não vai acabar, e também não é urgente, então eu não preciso fazer, eu posso abrir mão. O que não é importante, não é urgente, o que está nesse quadrante aqui, é tudo aquilo que distrai a gente.
Então, por exemplo, se eu fico muito tempo nas redes sociais, olhando as pessoas, será que isso é importante para mim? Será que é urgente eu fazer isso? E aí é nesse tempo que você precisa parar de ficar nesse quadrante e começar a usar o seu tempo para aquilo que é importante para você, tá? E aqui, ó, o que não é tão importante, que tá um desenho, ó, mas é muito urgente, eu posso tentar delegar. Então, por exemplo, talvez assim, eu vou ter que almoçar daqui a pouco, mas isso é urgente. Mas eu tenho outra coisa mais importante para fazer, que é fazer o conteúdo, que é ficar com meu marido, com os meus filhos. Então eu posso tentar delegar isso. Eu posso pedir uma marmita, eu posso pagar alguém para cozinhar, né? Então tem coisas que elas são urgentes, só que elas não são tão importantes do ponto de vista da vida criativa. Tá? Então, eu, por exemplo, ficar cozinhando talvez não vai fazer muita diferença na minha vida criativa. Ou eu ficar limpando a casa talvez não faça tanta diferença. Isso é uma coisa que eu posso delegar para alguém, ter uma pessoa, ou pedir. Ou, por exemplo, eu vou no mercado. Se eu ficar indo todo dia no mercado, eu vou gastar um tempo ali com aquilo que eu poderia estar dedicando para a minha vida criativa. Eu estou num modo, na minha mentalidade, de consumidora. Eu fico indo no mercado todo dia fazer compra e eu estou deixando o quê? De produzir, de realizar a minha vida criativa. Então, tentem delegar aquilo que é urgente. Eu preciso comer, eu preciso ter um ambiente limpo, mas tentem delegar se for possível, tá? Dividir as tarefas, dividir as responsabilidades. E aqui em cima, que é a parte principal, ó, é tudo aquilo que é importante, é muito importante, extremamente importante, só que não é urgente. E é nessa parte aqui que a gente começa a abrir mão, a gente deixa de fazer coisas que são extremamente importantes para nós, só que elas não são urgentes. Então, por exemplo, uma vida criativa é aquela vida que eu quero ter, é um estilo de vida que eu sonho em construir. Só que isso não é urgente, eu não tenho um prazo no relógio para isso. E aí eu acabo deixando de criar essa vida, de viver esse estilo de vida, porque não tem ninguém para me cobrar, não é algo urgente. E aí eu deixo, por exemplo, eu sonho em ter saúde, só que eu deixo de fazer atividade física. Eu deixo de me alimentar de uma forma mais saudável, mais natural. Eu sonho em fazer uma viagem, mas eu deixo de guardar dinheiro para aquilo. Eu sonho em ter um relacionamento feliz, mas eu deixo de ter momentos de qualidade com meu marido. Eu sonho em escrever um livro, mas como esse livro ele não tem um prazo externo, ninguém vai me cobrar, eu deixo de colocar horários na minha semana para eu escrever meu livro, para eu produzir, para eu fazer contatos para publicação, sabe? Então, a nossa vida criativa não vai ter ninguém com um tempo no relógio, falando para você, tá na hora, você tem que ir. É você que precisa priorizar essa vida criativa. Então, porque ela é importante para você. Aí, aquilo que é muito importante para mim e não é urgente, tá aqui. Eu tenho que planejar, é a vida criativa. Ela é muito importante para mim ter saúde, estar feliz, ter comunhão, ter conexão espiritual, né, com Deus, cultivar amizades. Tudo isso para mim é importante. Só que não é urgente, nunca vai ser urgente. Porque não existe um relógio, um patrão, alguém que vai te cobrar isso. É você com você e você com Deus. Tá? Então, isso de não ter tempo é uma mentira. Não tenho tempo para... te admiro tanto, você faz isso, aquilo, mas eu não tenho tempo, isso não é para mim, isso é uma mentira. Tudo aquilo que for importante para você, é você que vai
se comprometer. Então, eu preciso, para ter uma vida criativa com Deus, ter disciplina, você ter um compromisso com você, com Deus, com as pessoas que estão perto de você, para priorizar essa vida criativa. Senão você nunca vai criar mesmo, né? A gente vê assim pessoas, por exemplo, que têm negócios. Elas precisam dedicar um tempo para aquilo. Elas precisam criar, estar à frente. Às vezes a agenda delas é diferente de uma pessoa que não tem uma empresa, que não tem um negócio. Então, toda a sua vida criativa, você vai precisar dedicar tempo. E o nosso tempo é igual, todos nós temos 24 horas no dia. Só que a forma de priorizar, as janelas que você coloca do seu tempo são diferentes. Então, para eu ter uma vida criativa, eu preciso fazer aquilo que é importante para mim e para Deus, e criar tempo para isso, deixar de, por exemplo, consumir coisas que não são importantes, que não são urgentes, e começar a produzir, me ver dessa forma, não como consumidora, mas produtora, tá? Não como não ficar observando, por exemplo, a vida dos outros, eu ficar assim, né, seguindo algumas pessoas que me inspiram, mas eu criar a minha vida, eu olhar para a minha vida, para aquilo que é importante para mim. E muita gente não tira esse tempo para examinar o que eu já fiz que foi importante, o que eu quero fazer que é importante, quais são os meus sonhos, o que para mim seria muito significativo realizar esse ano ou nesse mês de fevereiro que a gente está começando hoje. É importante trazer essas perguntas, porque elas são internas. Enquanto você ficar no piloto automático do mundo, você só vai reproduzir aquilo que o mundo espera de você e você não vai conseguir criar. Então começa a criar tempo na sua agenda para a sua vida criativa, um tempo para você, tá? Outra mentira que você fala para não criar é que você ainda está só começando. Eu estou só começando, eu ainda não tenho nada para contribuir. Eu estou só no começo ainda, ainda não tenho como ajudar outras pessoas ou gerar valor na vida dos outros. Só que esse começo seu já é muita coisa perto de quem ainda não começou, de quem ainda não se atentou. Então aproveita que você já iniciou essa jornada de criar algo, de valorizar algo na sua vida, de construir, de transformar seus sonhos em projetos e realizar, e começa a documentar isso, e começa a passar para outras pessoas a forma como você está se organizando, o que você sente, começa a celebrar suas pequenas vitórias, que eu tenho certeza que mesmo que você esteja nas primeiras páginas do seu livro, no comecinho da sua empresa, no início de um relacionamento, você já tem muito a ensinar, muito a compartilhar com quem ainda sonha em chegar nisso, tá? Porque o começo é o mais importante, esses primeiros passos são que vão te dar firmeza. Esses primeiros passos, as primeiras tentativas que você fez de se reaproximar de alguém, de construir essa vida criativa, eles são muito importantes, porque você daí já começou a caminhar, você ainda é um bebê talvez, que está caindo, que está aprendendo a dar os primeiros passos, mas você já caminhou. Então comemora, celebra, são pequenas vitórias que tornam a nossa jornada mais prazerosa. E a questão do dinheiro, eu não tenho dinheiro para ter uma vida criativa. Faz aquilo que você consegue com os recursos que você tem, porque essa vida criativa, ela não depende de dinheiro. A vida criativa, ela depende dos recursos internos que você tem. Então você fala assim, mas eu não tenho um celular, por exemplo, o iPhone, mas você tem de outra marca, faz com o recurso que você já tem. Não é isso, não é o dinheiro que vai te impedir de realizar, de colocar seu projeto no mundo. E aí quando você começar com esse celular que você tem, com o recurso que você tem história, você tem pessoas que podem te ajudar, você tem vários recursos, você tem coragem, você tem amor, você tem paz, você tem vários recursos que são esses internos, os principais. O recurso externo
Por exemplo, o dinheiro vai ser consequência de você colocar seu projeto no mundo e ter resultados. E aí você pode colher esse resultado que tem a ver com o dinheiro quando você coloca no mundo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela faz doce para vender. Primeiro ela vai cozinhar, vai transformar a matéria-prima em algo para depois receber o dinheiro. E a vida criativa é assim: primeiro eu preciso criar, colocar no mundo, eu preciso gestar para depois receber, né, algo, porque daí as pessoas começam a sentir valor com aquilo que você tem a contribuir. E aí esse dinheiro é consequência. Você não pode esperar até o dinheiro para começar. Então, vamos supor assim, a minha vida criativa, eu fazer atividade física, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, um personal trainer. Começa a fazer exercício em casa, começa a caminhar, assiste vídeo que tem gratuito no YouTube, começa a celebrar os momentos. Por exemplo, para que você vai precisar ter dinheiro para criar um momento de qualidade com a sua família? Porque o que é mais importante num tempo de qualidade, com um relacionamento, com filhos, marido, é a sua presença, não é o dinheiro. Então, brincar, abraçar, colocar no colo, validar, tudo isso não tem nada a ver com dinheiro. Por que você precisa de dinheiro para ter conexão com Deus? Se quando a gente vai se conectar com Deus, é a oração, estar na presença de Deus, ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, fazer um jejum. Tudo isso não tem nada a ver com dinheiro, gente. Então, cuidado para não ficar mentindo para você. Só quando eu tiver dinheiro eu vou colocar meu projeto no mundo. Comece com aquilo que você tem, tá? A natureza, por exemplo, você poder tomar sol, você poder olhar as estrelas, olhar a lua, isso não tem... você não precisa pagar, tá acessível. E às vezes assim, no seu contato com a natureza, você vai se inspirar para criar alguma coisa, ou você vai renovar a sua energia ali quando você está em contato com a natureza, tá? Nós temos muita coisa acessível hoje, o conhecimento principalmente, tá tudo na internet, em vídeo, só que daí é importante você valorizar. Não é o dinheiro que você precisa no momento, é você dedicar o seu tempo e a sua atenção para você e para o seu conhecimento, para o seu desenvolvimento. E aí, outra mentira que você conta, né, que você usa para não criar, é que você não é responsável. Você reclama, você se queixa, você se vitimiza. Mas eu não sou importante, eu não tenho nada para contribuir, sendo que você é importante, sendo que você é culpada, é responsável sim pela vida que você leva. Então, isso inconscientemente é o que mais atrapalha uma vida criativa, é quando eu não uso o livre-arbítrio. É quando eu acho que assim os outros são responsáveis por mim. É quando eu não adulteci, eu não amadureci, eu continuo agindo como uma criança, já adulta. Então é importante você começar a se posicionar, a exercer o seu livre-arbítrio, porque você já tem condições de escolher, de preferir, de optar. É aquilo de sair da manada, de sair, né, do rebanho e ter a sua vida criativa. Parar de seguir regras que já não vale mais a pena para você e começar a estipular suas próprias regras, tá? Começar a ter vínculos e conexões que te aproximam daquilo que é importante, que te aproximam de Deus, e se afastar de conexões, de ambientes que não tem mais a ver com você. E aí quem decide o que é importante para você é você. É você que vai colocar no seu gráfico, na sua agenda, né, aquilo que é importante. E você daí vai começar a fazer. Que enquanto você não definir o que é importante, o que é seu sonho, qual projeto você quer realizar no mundo, qual saúde você quer ter, qual corpo você quer ter, quanto você quer ter de faturamento, de patrimônio, quanto você quer ser conectada com Deus, com a sua família.
Isso nunca vai acontecer. É você que escolhe, é você que decide. Isso é ser criativa. É você ser responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões. E a única pessoa que pode desejar a sua vida criativa é você. Você não pode imitar a vida criativa de outra pessoa. Você tem que pensar e se perguntar: o que realmente é importante para mim? Se eu pudesse ter uma vida, assim, criar uma vida, um estilo de vida, quem estaria comigo? Quem eu levaria junto? De quem eu quero estar perto nessa vida? O que eu faria nessa vida? Quais seriam os meus hábitos? De que jeito que eu iria me vestir? Qual seria a minha comunicação? O que eu iria falar? O que eu não abriria mão nessa vida criativa? O que para mim é extremamente importante nessa vida criativa? Qual ambiente eu teria que estar nessa minha vida criativa? E aí você vai escolhendo. Por exemplo, durante a pandemia, eu já tinha vontade de sair do apartamento e morar numa casa. E durante a pandemia, quando fecharam a área comum do prédio onde nós morávamos, eu e meu marido começamos a procurar casa. E eu sonhava com uma casa, assim, que tivesse bastante espaço da natureza, quadra, academia, piscina. E eu desenhava, só que eu não sabia onde estava. E quando meu marido ligou para uma colega e ela falou que ele perguntou se ela sabia de alguma casa para alugar aqui nesse condomínio, ela falou: nossa, meu inquilino foi embora hoje, me avisou que vai sair hoje. Aí ele falou: então deixa reservado para nós. E quando nós chegamos aqui no condomínio e fomos conhecer, era igual, assim, tinha tudo o que eu sonhava. Tinha piscina, né, na área comum, tinha quadra, tanque de pesca, muita árvore, muita floresta. O nosso condomínio tem uma floresta no meio. Então, será que... E aí eu falo para vocês assim, será que se eu não tivesse escrito, desenhado, me conectado com essa imagem, será que aconteceria? Se Deus deu esse dom para nós de sonhar, de imaginar, de visualizar, é para a gente usar. Porque aí nós vamos atraindo essas imagens. Nós temos um sistema de ativação reticular no nosso cérebro que é assim, quando eu desejo alguma coisa, eu começo a focar naquilo. Então, por exemplo, se eu quero comprar um carro e eu começo a pesquisar sobre aquele carro, de repente eu vou sair na rua e eu vou começar a ver aquele carro. Por exemplo, eu quero um HRV, aí eu vou começar a ver direto. Ou se eu quero engravidar, eu só fico atrás disso, eu começo a ver mulheres grávidas em vários lugares, e aquilo começa a me chamar a atenção. Tudo aquilo que eu foco expande. Isso é a função do nosso sistema de ativação reticular. Então, se eu sonho, se eu crio essa vida, mesmo que eu não saiba como realizar ela, se eu tenho uma vida criativa na minha mente, começo a escrever, a visualizar, a fazer painel, eu vou começar a me organizar na minha agenda, nas minhas ações para alcançar aquela vida. Então eu vou morar perto da natureza. Se o meu sonho é ter um relacionamento de qualidade com a minha família, eu vou colocar na minha agenda um horário para tomar café da manhã junto, para passear junto, para viajar junto. Eu vou contar histórias para os meus filhos, vou colocar eles para dormir, vou fazer um bilhetinho, eu vou sair de vez em quando com meu marido para ter um tempo com ele, né? Eu vou fechar a minha agenda para isso. Então, quando eu começo a visualizar, a criar, mesmo que eu não saiba como praticar, automaticamente as pessoas, os ambientes novos vão sendo atraídos para isso. E nós vamos focando nisso. Agora, se eu não crio, se eu não imagino, se eu não tenho sonhos, aquilo que vier tá bom. Eu vou estar consumindo os sonhos dos outros. Eu vou entrar na agenda dos outros. Eu vou ser uma mãe meia boca, uma esposa meia boca, um profissional meia boca. Eu vou ser uma cristã meia boca, porque eu tô na norma.
E o que eu quero propor para vocês nessa live, né, nessa série, na mentoria de vida em cocriação, é eu poder criar, porque nós fomos criados por Deus. Então nós temos a capacidade também de criar, de inovar. A criatividade, ela é o dom que nós temos de gerar, de colocar no mundo coisas novas, projetos novos e cuidar deles, né, para que eles floresçam. E se nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus, nós também podemos criar relacionamentos, nós podemos criar negócios, nós podemos criar projetos, nós podemos criar aquilo que vier na sua imaginação, aquilo que for importante para você. E essa é a proposta, é nós criarmos em parceria com Deus, não criarmos sozinhas também, mas entender que nós somos construídas por Deus e aqueles recursos que Deus colocou em nós, nós podemos ativar quando nós estamos em Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu conheço a natureza de Deus, eu acredito que Deus é longânimo, Deus é sábio, Deus é forte, Deus é poderoso, Deus é amor, Deus é perdão, mas eu sou aquela natureza que eu sinto em Deus. Então, mais eu sou sábia, mais eu sou forte, mais eu sou poderosa em Deus. Isso não vem de mim, isso vem de Deus, que é o meu Pai. Então, é um processo que nós fazemos de reparentalidade, de deixar Deus, confiar em Deus para que Deus cuide de nós, porque é Deus que vai ativar esses recursos que nós temos. Então, nessa vida criativa, é muito importante, todos os dias, praticar essa conexão espiritual, porque a nossa criatividade, ela vem de Deus, ela não foi deixada assim à toa, tá? E aí só eu consigo criar a minha vida criativa. Eu não vou falar para vocês o que é a vida criativa de vocês. Cada um vai criar, vai sonhar, vai ter coisas que são importantes para você. Talvez para mim não seja tão importante algo que é para você. E tem coisas que vai ser importante só para você. E tem coisas que vai ser só para mim, tá? E é isso que eu não posso abrir mão. Se para mim é muito importante eu participar, por exemplo, de uma maratona, eu preciso me alinhar com isso. Se para mim é muito importante eu fazer uma pesquisa, eu fazer uma palestra, eu ter um projeto social, né, me dedicar a isso, eu fazer visita, porque nós somos únicas. Ouvir esse chamado que Deus colocou no seu coração e agir de acordo com esse sonho, transformar esse sonho em um projeto. E aí, nesse projeto, durante o percurso dessa jornada, de ter um projeto social, de fazer uma palestra, de ter uma profissão, de gerar um negócio, de ter um relacionamento, uma família, você vai se realizando e vai aprendendo sobre quem você é e sobre Deus, porque é Deus que nos dá os recursos, é Deus que nos dá os sonhos. Quando José ele sonhou e que que os irmãos, né, e os pais, o sol, a lua e as estrelas, as 11 estrelas e o sol e a lua adoravam ele contou um sonho que Deus mostrou para ele, para a família dele. E ele acreditou, ele confiou, e ele foi tão ingênuo que até assim, quando ele contou, os irmãos ficaram com inveja dele e questionaram. Alguns sonhos nós não podemos contar para as pessoas, porque elas podem nos desanimar, mas nós precisamos transformar esse sonho em projeto e realizar. Procurar pessoas que vão nos apoiar a ativar os nossos recursos e sempre, todos os dias, praticar essa conexão espiritual com Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele mostra os recursos que nós temos e Ele ajuda também, Ele coopera. Tem uma parte na Bíblia que fala assim: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que foi o seu decreto. Então Deus vai trazendo as pessoas, Deus vai tomando os caminhos, porque também fala, né, que
nós temos sonhos e temos projetos, mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então eu tenho que fazer aquilo que está ao meu alcance, mas muita coisa Deus vai preparar. Que nem eu estou aqui fazendo a live, eu me preparei, mas tem algumas coisas que Deus vai colocar no coração de cada um que está aqui. Né? Então eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance, eu tenho que ser responsável, porque Deus vai prestar contas, eu tenho que prestar contas dos dons que Deus me deu. Então, mas tem coisas que não estão ao meu alcance, e aí nisso é confiar em Deus, é esperar em Deus, é perseverar, mas não deixar de fazer, não deixar de agir naquilo que eu sonho, naquilo que eu quero. Então a pergunta que eu tenho hoje para vocês é: qual é a vida criativa que vocês querem ter? Se tudo fosse possível, se tudo que você pudesse, se você pudesse criar essa vida, desenhar, como uma criança faz um desenho, como uma criança constrói uma cidade, uma história, qual seria a sua vida? O que você espera da sua vida? O que aconteceria num dia ideal para você? Quem estaria com você? Qual seria seu sentimento? Como seria seu trabalho? Como seria o seu ambiente familiar? Como seria a sua conexão espiritual? E aí a sua vida intelectual, o seu servir no mundo, como seria? E aí, imaginando essa vida, você começa a ter hábitos agora de quem você quer ser lá na frente. Então, nós temos hoje um estado atual e aí começamos a imaginar o estado desejado. E eu começo a me conectar com o meu estado desejado lá do futuro. E eu começo a perguntar: Thalita do futuro, a minha versão do futuro, o que você faz? Como é o seu dia a dia? Que horas você acorda? Quantos litros de água você bebe? Quanto tempo você passa com a sua família no dia? Quais são os seus hábitos mais importantes? E eu começo a trazer para o meu dia hoje esses hábitos. E para isso eu não preciso de dinheiro. Eu vou fazer com o que der. Então, por exemplo, talvez a Thalita do futuro, ela vai viajar em um tal lugar. Hoje eu ainda não posso, mas eu posso aproveitar aqui, o que está acessível aqui, a natureza, né? Então, comecem a se perguntar. E aí, quando você começar a ter hábitos novos, você vai ver que essas mentiras que o mundo te contou, o que você mesmo se conta, elas vão perder espaço na sua vida. Essas mentiras, pra que ter uma vida criativa? É melhor ser igual a todo mundo, ser diferente dá muito trabalho, às vezes eu vou ser excluída, vou ser isolada de algum grupo. Isso é normal também, gente, que à medida que nós vamos realizando um propósito, uma vida criativa, algumas pessoas vão nos apoiar, outras não. Só que com o tempo, o resultado vindo, talvez essas pessoas que não te apoiam hoje vão começar a valorizar também. Você não pode abrir mão daquilo que realmente é importante para você, que você quer criar, que você quer gerar de valor no mundo, porque não tem apoio dos outros. Primeiro você precisa ter esse resultado, continuar perseverando. Com o tempo, as outras pessoas elas vão te apoiar, né? Então, às vezes nós sonhamos com coisas, só que os nossos pais não apoiam, ou o esposo, ou esposa, alguém vai te criticar, alguém vai te condenar, mas é importante você ser fiel àquilo que é importante para você. Porque se você não desejar, não se organizar e não realizar a sua vida criativa, ninguém vai. Tá? Então começa assim a ser persistente. E onde que eu consigo me abastecer? Com outras pessoas que têm aquele objetivo. Por isso que eu vou fazer a mentoria, né, em fevereiro, para criar esse grupo de suporte, de acompanhamento para construir essa vida criativa e abastecer também em Deus, porque Deus é a nossa fonte inesgotável de amor, Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa força. E aí todo dia eu tendo um tempo de qualidade com Deus, eu orando, lendo a Bíblia, escrevendo,
falando de Deus, ouvindo obras, né, junto com outras pessoas que elas acreditam em Deus, isso vai me fortalecer. Porque eu tenho certeza que aquilo que você sonha em construir, em realizar, é um sonho de Deus também para você. Os nossos sonhos, eles não são colocados à toa, eles têm um sentido, eles têm um significado. E aí, assim, você tendo essa vida criativa, igual José, ele passou por vários percalços. Ele foi vendido como escravo, ele ficou anos como escravo, depois ele foi tentado, até que ele interpretou os sonhos de Faraó e ele foi colocado como governador do Egito. Ele era judeu, ele era de ele era de Israel, né, israelita, do povo de Israel, e ele foi colocado como governador do Egito. E aquele sonho que os irmãos adoravam, os pais, aconteceu, porque daí os irmãos e o pai e a mãe, né, foram buscar comida no Egito. A comida acabou na terra lá de Israel, eles tiveram que ir lá no Egito buscar a comida. Então, muitas coisas acontecem na nossa vida que a gente não espera, mas que Deus vai criando caminhos para cumprir o propósito de Deus. E aí José perdoou eles, porque ele viu que todo o mal que ele passou teve no final uma função de vida para ele e para os irmãos. E assim, como que José iria interpretar os sonhos de Faraó se ele não sonhava? Então Deus nos deu a capacidade de sonhar, e nos nossos sonhos tudo aquilo que é inconsciente aparece, os nossos medos aparecem, os nossos desejos aparecem, porque nós temos essa capacidade de criar também. Então presta atenção nos seus sonhos, ali existe uma matéria-prima sobre quem você é, ali existe significado sobre aquilo que você precisa olhar para você, sentir em você. E aí eu só vou conseguir também ajudar outras pessoas a realizar os sonhos ou interpretar sonhos de outras pessoas se eu sonho, se eu sou criativa. Uma pessoa, para ela poder desenvolver a criatividade nos outros, ela já tem que ter criado alguma coisa, já tem que ter feito algo diferente, tá? E isso é um processo, né? Então não reprima mais a sua criatividade. Cada vez que você reprime, você não vai mais sentir, você vai entrar no fluxo do piloto automático, tá? Nós temos uma necessidade humana de autorrealização. Os psicólogos falam muito isso, que a gente tem uma necessidade profunda de autorrealização. Nós temos as necessidades básicas, né? Comida, sono, sexo, mas a maior necessidade nossa é de pertencer e de se realizar, é de ter conexões humanas, de fazer parte de grupos e de se realizar com Deus, de tirar tudo aquilo que é potencial e ser o que é potencial. Ninguém gosta de ouvir assim, você tem potencial, porque dá a entender assim que eu não estou usando o meu potencial. Então nós precisamos ser potência, nós precisamos ser criativas, trazer à tona esse potencial e colocar no mundo. Isso é uma necessidade humana. Então nós precisamos estimular assim para nós sermos criativas, para as pessoas que estão conosco ser criativas. Que daí quando eu não sou criativa, eu obrigo as pessoas que estão comigo a ser assim, medianas também. Então, se eu não crio nada com os meus filhos, eles também vão ser meia boca, meu marido vai ser meia boca, se eu tenho funcionários, eles vão ser meia boca. Agora, quando eu acredito na criatividade, vou criar minha vida criativa, eu abro permissão para todos que estão perto de mim também terem uma vida criativa. E eu percebo muito isso assim com os nossos filhos, quando meu marido e eu começamos a criar sonhos, transformar em metas, realizar, se organizar, eles também começaram a fazer isso. Então, eles acabam se inspirando. Ou quando você tem funcionários, colaboradores, quando o líder ele se permite sonhar, criar, ele vai abrir as portas para os outros. Nós vemos isso no filme do Steve Jobs,
que faleceu da Apple, como ele foi criativo, inovador. Então as pessoas que trabalhavam junto com ele se permitiam também criar, inovar, ir além, pensar diferente, agir diferente. Então nós temos um papel muito, assim, uma responsabilidade muito grande de ter uma vida criativa, sim, porque nós vamos libertar outras pessoas para que elas criem aquilo que elas nasceram para criar, aquilo que Deus colocou no coração delas para criar, para fazer, tá? A outra mentira, quem sou eu para criar? Você é filho do Criador e você tem o dom também de criar. Criar coisas, criar conexões, criar negócios, criar projetos para gerar valor no mundo e para as pessoas. Nós estamos aqui para granjear os nossos talentos, não para esconder, não para engavetar, porque nós vamos ter que prestar contas no final da nossa vida. E às vezes você acha que é pouco que você tem, mas é no pouco que Deus vai te abençoar. É nesse comecinho que você já vislumbrou, que é para você sente de fazer, de falar, que Deus vai te abençoar. Então fala nessa mesma palavra dos talentos: foste fiel no pouco, sobre muito eu te abençoarei. Então começa a semear, começa a plantar, começa a transformar esse seu sonho num projeto, porque lá na frente você vai colher os frutos, tá? E outra mentira, eu não sei criar. Você vai aprendendo no processo. Outra mentira, não tenho tempo. Nós nunca vamos ter tempo para aquilo que não é urgente. Então, aquilo que é importante, só que não é urgente, que está aqui, eu tenho que começar a planejar, a abrir tempo na minha agenda para planejar, para acontecer. Que isso não, a vida criativa ninguém vai te cobrar, é você com você mesmo. E aí a mentoria que eu vou abrir em fevereiro é para isso, é para poder ter um acompanhamento, fazer parte de um grupo, andar junto com outras pessoas que querem construir essa vida criativa em parceria com Deus. E quem decide o que é importante para você, não são os outros. Quem faz a sua agenda é você, não são os outros. Enquanto você não criar uma rotina, um estilo de vida, enquanto você não escrever quais são os hábitos importantes para você e colocar no seu tempo, você nunca vai ter uma vida criativa. Você vai estar sendo refém do mundo, você vai estar entrando na agenda das outras pessoas. Então começa a assumir esse controle da sua vida, tá? No sentido de colocar lá os seus compromissos que vão te trazer essa vida criativa. Então, se a minha vida criativa é eu ser saudável, eu vou começar a colocar na minha agenda horários para fazer atividade física, para me alimentar bem, eu vou fazer um check-up no médico. Se a minha vida criativa é ter uma família feliz, eu tenho que colocar horários de qualidade, intencional mesmo, com os meus filhos. Eu vou assistir um desenho com eles, eu vou fazer o que eles gostam, eu vou conversar com eles, e nesse horário eu não posso fazer outras coisas, tem que ser para eles. Isso é compromisso, sabe, gente? Se eu quero ser mais crente, se eu quero ter mais fé em Deus, me conectar mais com Deus, eu preciso talvez acordar mais cedo para eu orar, eu preciso ir no culto, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso me aproximar de pessoas que confiam em Deus, para ouvir obras, para eu renovar a minha fé, eu preciso ler livros sobre isso. Então vão atrás, tá? Só você então consegue realizar a sua vida criativa. E aí eu queria saber o que vocês acharam dessa live, no que foi importante para vocês. Vocês perceberam as mentiras que vocês vinham contando? A parte também da mentira do dinheiro que nós falamos, né? Que para eu ter uma vida criativa, primeiro eu preciso me tornar, ter hábitos, para depois eu fazer e depois eu ter. Então o dinheiro ele é consequência de uma vida criativa. Eu não posso esperar eu ter dinheiro para começar a ter um estilo de vida criativo. Primeiro eu sou, depois eu faço e por último eu tenho. Primeiro eu vou colher, eu vou plantar, né? Eu vou jogar a semente para depois eu colher o resultado.
né? Então, se por exemplo eu quero ter, na minha vida criativa, eu quero ter um patrimônio, um faturamento, primeiro eu vou ter uma rotina, vou ter hábitos de alguém que é próspero, de alguém que é abundante. Eu vou começar a fazer a minha gestão financeira, anotar as coisas que eu gasto, ver onde eu posso economizar, onde eu posso poupar, onde eu posso investir. Porque aí, se eu não tiver esses hábitos, não importa o tanto de dinheiro que eu tiver, eu não vou estar gerenciando. Então, primeiro eu preciso começar a ter esses hábitos. A Casta aqui, a Thaís. Que bom que Deus falou. Glória a Deus, viu? Eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram e no YouTube. E contem comigo, tá? Mandem quais estão sendo as consequências para vocês depois dessa live, qual está sendo o aprendizado, como que vocês estão se sentindo, o que que significou, porque o meu propósito é que vocês também colham esses resultados. São coisas que eu tenho experimentado na minha vida, comigo, assim, que eu tenho estudado também, mas eu quero repartir, compartilhar para que vocês também colham esses frutos, tá bom? Que Deus abençoe, um abraço, fiquem com Deus.